Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre administração e marketing farmacêutico. A gente acaba fugindo um pouquinho de todos aqueles conceitos técnicos que vocês estão acostumados a estudar, né? Princípio ativo, efeito colateral, patologia, indicação. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre administração. Vamos para uma parte teórica, né? Mas que a gente consegue colocar em prática também no nosso dia a dia. Então, olha só, começo perguntando, o que é administrar? Existem várias definições, né? Eu falo para vocês que a administração está no nosso dia a dia, no nosso simples controlar de supermercado, no controle das contas a vencer, administrando o quanto que nós recebemos do nosso trabalho, administrando o horário para estudo, ou seja, administrar significa tomar decisões em cima de um plano. Então, é planejar ações. Toda vez que nós vamos pensar em um planejamento, nós acabamos executando atividades administrativas. Dentro de uma empresa, seja uma drogaria, um hospital, uma manipulação, uma indústria, um laboratório de análises clínicas, não importa, né? Então, dentro de uma empresa, o ato de administrar é acabar gerenciando os recursos financeiros e os recursos humanos, ou seja, o quanto se ganha, o quanto se gasta e a equipe envolvida neste processo, né? Nessa execução dessas atividades. Então, quando a gente fala administrar, nada mais é do que executar um plano, tá? Só que a administração, ela pode ser dividida em funções. Eu consigo fazer uma boa administração se eu conseguir realizar essas 4 funções, que é o planejamento, então é o planejar, a organização, dirigir e controlar. Se eu conseguir executar essas 4 funções administrativas, eu terei um sucesso, eu terei ações positivas dentro dessa empresa ou dentro desse plano que eu estou administrando. Então, vamos a exemplos. O que seria a primeira etapa? O planejar, né? Então, quando eu faço um planejamento, eu estou estabelecendo objetivos. Esse plano tem que ter algum fundamento, esse plano tem que ter algum objetivo. Então, eu vou começar a planejar. Então, eu vou começar a pensar sobre como eu vou executar esse planejamento, né? Como eu vou executar essa ação que eu tanto pretendo. Então, quando a gente planeja, eu acabo tendo o conhecimento de todos os passos que eu vou dar nessa administração. E nada acontece de forma imprevista. Eu consigo prever se vai dar algum erro ou não, se é possível eu fazer uso de algum recurso ou não, tá? Então, toda ação planejada necessita de uma boa análise e estudos em dados reais. Eu preciso de números, eu preciso de fatores reais, não adianta ficar só no papel, só na teoria. Eu preciso realmente conhecer o custo desse plano, quanto que vai custar, vai ser viável a execução desse plano. Então, olha só, eu dei um exemplo aqui para vocês. Abertura de uma drogaria. Então, vamos planejar, né? Abrir uma drogaria. Então, a primeira coisa eu preciso saber onde que eu vou abrir essa drogaria. Vai ser no centro, vai ser no bairro, vai ser dentro de um centro comercial, dentro de um shopping, por exemplo. Eu tenho que saber onde eu vou abrir, se eu vou alugar o espaço ou se eu vou comprar o espaço, né? Quanto que é esse aluguel? O espaço físico, eu tenho como alugar um espaço grande porque eu vou ter que reformar. Quanto eu vou gastar com reforma de piso, prateleiras, parede, iluminação, sistema de informática, quantidade de produtos que eu vou expor,
né? E a equipe técnica que eu vou ter que contratar para colocar lá para continuar trabalhando, né? O meu intuito é esse, abrir uma empresa. Essa empresa vai ter que trabalhar, essa empresa vai ter que trazer lucros, né? E eu tenho que estudar também os concorrentes. Quem são os meus concorrentes? São drogarias de rede, são drogarias particulares, são grandes, são pequenas? A minha clientela é jovem, ela é idosa, está perto de escola, de hospital, então eu tenho que ter todo um conhecimento antes de sair abrindo uma drogaria, né? Por quê? Porque se eu não conhecer, por exemplo, eu vou abrir dentro de vou abrir num centro comercial, por exemplo, onde nós sabemos que quando dá 6 horas da tarde, esse centro comercial fecha, né, os comércios acabam fechando, ou seja, o movimento diminui. Se eu não tivesse essa informação, eu iria contratar talvez uma equipe que iria trabalhar à noite, aonde o movimento não seria correspondente para suprir os custos que essa equipe iria me causar. As minhas vendas não seriam suficientes para pagar a equipe da noite. Então, assim, se eu conhecer, se eu planejar, eu fico livre de situações improváveis, né? Eu não fico diante de surpresas. Próxima etapa seria a organizar. O que seria organizar? É colocar o planejamento em ação. A partir do momento que eu tenho o plano, eu conheço todas as etapas que eu preciso seguir para colocar esse plano, eu começo a organizar. Então vamos lá. Eu falo que a organização pode ser vista de duas maneiras: a organização de recursos, e esses recursos podem ser financeiros. Por exemplo, eu vou ter dinheiro suficiente para a contratação de uma equipe. Talvez os primeiros meses essa empresa não consiga fazer um movimento que pague a minha equipe, pague os meus colaboradores. Então eu tenho que já entrar com alguma reserva para que eu consiga manter essa equipe trabalhando. Eu vou ter que colocar produtos ali para vender. Se eu pegar um espaço muito grande, eu vou ter que comprar muita coisa. Eu tenho dinheiro para isso? Eu vou ter que colocar prateleiras, eu vou ter que colocar luzes, sistema de informação, propaganda. Então eu tenho que saber qual é o meu recurso financeiro antes de sair abrindo uma empresa, né? E eu tenho também os recursos de operações. Aí envolve também as autoridades fiscais, né? Então eu vou ter que primeiro dar entrada na vigilância sanitária, eu tenho que abrir um CNPJ, ter uma inscrição estadual. Antes de tudo isso, eu tenho que verificar na prefeitura se esse local que está sendo alugado ou comprado tem algum débito com prefeitura, que isso não vai me gerar algum custo lá na frente, né? Algum imposto devedor. Então eu tenho que olhar também por este lado. Então, se eu conheço o plano, eu vou organizar as etapas, andar passo a passo para que eu consiga desenvolver o meu plano e assim fazer uma boa administração. Por exemplo, então, olha só, a abertura de uma drogaria. Então, olha só, eu vou orçar quanto que custa reformar, né? Quanto que custa um sistema de informática. Então, vou ter que comprar computadores, fazer uma rede, saber qual que é o software, impressoras fiscais. Eu vou ter que contratar um serviço de contabilidade e RH para poder fazer folha de pagamento, para cuidar da emissão dos meus impostos. Eu também tenho que ver qual que vai ser a equipe técnica que eu vou trabalhar. Eu vou contratar quantos farmacêuticos, quantos balconistas, alguém para limpeza, alguém para perfumaria, motoboy para fazer entrega. Então tudo isso eu tenho que colocar na ponta do lápis, tá? Eu tenho que fazer cadastro com fornecedores, que são as distribuidoras. Só que esses cadastros só pode acontecer se eu tiver um CNPJ e uma inscrição estadual. Então, sem antes eu começar a desenvolver esse lado burocrático, eu não consigo fazer o cadastro dos fornecedores. Aí eu vou, tenho uma farmácia, tenho um local, reformo, contrato a equipe, compro de quem?
Então, olha só a importância da organização dos planos, né? Então, eu tenho que também entrar em contato com a Anvisa, Civisa, que é da Prefeitura, CRF, Ampurb, que é o órgão responsável pela retirada do lixo hospitalar, Junta Comercial. Então, toda essa parte burocrática tem que ser analisada primeiramente. Então, essa seria a etapa da organização administrativa. Muito bem. Depois de ter feito todo o planejamento, de ter organizado, eu começo então a dirigir. O que significa dirigir? Significa liderar. Drogaria está aberta, eu consegui recursos, eu tenho equipe, eu tenho produtos, eu tenho infraestrutura adequada, vamos trabalhar. Só que eu vou ter que coordenar essa equipe, né? Então eu tenho que ajudar a minha equipe a ter uma meta de venda para poder fazer realização das vendas, eu tenho que conseguir novos clientes, afinal de contas eu tenho concorrentes e eu tenho que conseguir novos clientes para que a minha empresa se desenvolva, né? Dirigir é estar atento para que os objetivos do planejamento estejam sendo executados. Então, olha só, é liderar, é coordenar toda a equipe que você colocou dentro daquela empresa para que ela possa desenvolver o seu plano. Senão, não adianta, né? Se você não conseguir dirigir, coordenar, liderar uma equipe técnica, aquela empresa não vai vender, não vai conseguir gerar lucros, e aí eu vou ter que encerrar o meu plano, todo aquele planejamento que foi realizado vai ser inviável. Então, olha só, agora a farmácia já está aberta, então eu coloco ali, ó, funcionamento de uma drogaria. Então, olha só, coordenar a equipe de vendas, eu vou estabelecer metas para os meus vendedores, realizar promoções, divulgar essas promoções, treinar a equipe, então fazer processo de reciclagem, né, de aplicação de injetáveis, atendimento ao cliente. Eu tenho que estar sempre com uma equipe redondinha, né, muito bem treinada, para que a minha drogaria se desenvolva muito bem para que eu tenha o lucro, né? Para que eu consiga continuar executando a minha administração. E a última parte seria o controlar, né? Então, o que é o controlar? É você, depois que você planejou, organizou, está dirigindo, o controlar é só você manter todo essa engrenagem funcionando, essa orquestra funcionando perfeitamente. Então, toda vez que eu tenho um controle, que eu estou administrando, controlando essa empresa, eu tenho que saber o custo, eu tenho que saber se essa empresa está me dando prejuízo e o real lucro que ela está deixando, né? Uma boa administração sempre vai ter um lucro maior do que o prejuízo. Claro que toda empresa tem o seu prejuízo, 0% de prejuízo, isso eu particularmente nunca vi de uma empresa. Sempre vai ter algum prejuízo, mas o lucro tem que ser maior do que o prejuízo. Então eu tenho que manter o controle, supervisionar toda aquela administração, todo o desenvolvimento da minha equipe, para saber se no final do mês o lucro foi maior do que o prejuízo. Então, olha só, continuando no funcionamento da drogaria. Então, um exemplo de controle, eu tenho que controlar meu estoque, eu não posso comprar a mais, deixar lá um monte de produto, né, que pode correr o risco de vencer e eu ter que jogar fora, olha o prejuízo. E eu também não posso comprar menos, porque daí eu vou perder venda. Olha o prejuízo novamente. Então, eu tenho que controlar as compras, ver o prazo, negociar desconto com os fornecedores. Eu tenho que saber quais são as reais despesas fixas. Essas despesas, elas não podem ser dadas como prejuízo. Isso daí são custos. Então, quanto que custa o aluguel, água, luz, telefone, internet, serviço de panfletagem, folha de pagamento da minha equipe. Então, isso são considerados despesas fixas, né? Que a empresa sempre vai ter. E eu tenho que saber o prejuízo, né? Justamente o que eu falei para vocês. Eu tenho que saber o quanto que no final do mês eu tive de prejuízo, o quanto eu tive de custo e no final o que me sobrou de lucro, tá? Então,
Então, o que seria tipos de prejuízo? Só para que a gente tenha uma ideia. Produtos vencidos, produtos avariados, né, que caiu, quebrou, ou alguém acabou rasgando a embalagem, produtos furtados. Então, ou seja, são coisas que eu comprei, não vendi, eu tive um custo, eu paguei por este produto e eu não obtive lucro nenhum em cima dele, eu acabei perdendo. Então, eu tenho que ter o real conhecimento sobre isso. Tudo bem? Onde que eu posso colocar todos esses 4 fatores de administração? Em todo o setor farmacêutico. Na indústria, na farmácia de manipulação, em drogarias, laboratório de análises clínicas, distribuidora farmacêutica, hospital. Então, todo o ramo farmacêutico necessita de um administrador farmacêutico, né? Que planeje, que organize, que dirija e que controle a situação de todos os setores. Então, olha só, independente da área que eu vou administrar, eu tenho que sempre estar seguindo a legislação sanitária, né? Eu tenho que estar sempre correta diante vigilância, que é a Anvisa, Civisa, que é da Prefeitura, e o CRF. Então, eu tenho que ter farmacêutico presente, a limpeza, a organização, eu tenho que manter uma empresa que faça detetização, limpeza da caixa d'água, eu tenho que fazer com que a legislação sanitária seja cumprida de forma correta, porque senão isso vai me trazer um prejuízo. Lembra lá do planejamento? Se eu não soubesse, eu não sei que eu tenho que detetizar, eu não sabia que eu tinha que detetizar o estabelecimento a cada 6 meses. Isso pode me gerar multas caso a vigilância sanitária apareça. Olha uma situação surpresa, né? Um imprevisto. Então, por isso que o planejamento é extremamente importante. Então, eu vou estabelecer objetivos, metas e estratégia para que a empresa sempre acabe progredindo. Definir estratégias de marketing, então divulgação em redes sociais, hoje em dia a internet está aí para ajudar, né? Redes sociais, Facebook, Instagram, propaganda no Google, WhatsApp, então hoje em dia a gente consegue fazer um marketing bem legal. Lá na frente a gente fala um pouquinho sobre isso. E sempre treinar a equipe, tanto para atendimento quanto para a atenção farmacêutica. Independente do setor farmacêutico, o treinamento da equipe tem que estar sempre em dia. Eu tenho que sempre manter os meus funcionários, a minha equipe técnica, muito bem informada. Tudo bem? Era isso, gente, que eu queria bater um papinho com vocês hoje sobre o comecinho de administração farmacêutica. Mais pra frente a gente vai discutindo outros tópicos, tá? Caso vocês tenham dúvidas, só mandar no chat, só mandar no grupo do WhatsApp. Vocês sabem que eu sempre acabo respondendo e tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigado pela aula de hoje e a gente se vê em breve. Beijo, obrigada!